Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Boa noite! Boa noite! Oh, delícia! Estou aqui mais uma vez e hoje o bate-papo é numerologia! Ê, delícia! Pois é, eu tava devendo essa live aqui. Oi, 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 aí, turminha já entrando, boa noite, sejam todos bem-vindos, vocês moram todos no meu coração. Tava devendo essa live pra turminha da noite, tem uma live de numerologia que eu fiz há pouco tempo, sobre esse tema, né, mas eu fiz pra turminha do dia e atendendo a pedidos, hoje eu tô aqui com a galerinha da noite pra falar, né, desse assunto que é tão interessante. Eu adoro, né? E muito em breve eu vou explicar para vocês, né? Por que numerologia, por que PNL, o que tem tudo a ver. Por que essas duas ciências podem e dão super certo juntas. Eu falo já já. Então, enquanto o Instagram vai chamando a galerinha aí, eu vou me apresentar e vou pedir, vocês que já estão aí, e quem for entrando depois, quem assistir depois, já coloca o dedinho aí no coraçãozinho e coloca aí um like para mim, por favor. É uma troca, eu venho aqui trazer conhecimento para vocês, né? E generosamente peço a vocês, né, que quando eu publicar a live, ou você que está chegando depois, que coloque aí o seu like, porque quanto mais likes, mais o Instagram distribui essa informação para outras pessoas. E conhecimento é a única coisa que nos ajuda a expandir a nossa consciência. Sem conhecimento, nós ficamos na zona de conforto, estacionados. Então, eu sou Gislene Daneluz, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Sou idealizadora da Jornada de Encontro com Eu. É uma jornada de uma busca interior, uma busca de autoconhecimento, de expansão da consciência, de ressignificação de traumas, de ressignificação de crenças limitantes, né? Que visa o nosso empoderamento, que visa a nossa transformação, que visa a oportunidade de que nós possamos expressar a nossa magnificência, porque nós somos deuses e nós não expressamos, né, essa divindade em nós por conta de uma série de paradigmas e crenças. E na outra ponta sou numeróloga, que é o assunto de hoje. Então, a numerologia que eu trabalho é a numerologia pitagórica, que vem lá dos estudos de Pitágoras, e ela também visa trazer esse autoconhecimento. É verdade, né, gente? É isso mesmo. Só a expansão da consciência nos ajuda a saltar e expressar a nossa divindade, né? E numerologia também nos ajuda a expressar a nossa divindade, porque ela traz o conhecimento de nós mesmos. Então, o que a gente pode fazer com um mapa? A gente pode fazer um estudo, um mapa numerológico pessoal. Nós podemos fazer um processo seletivo numa empresa. Olha que interessante. Eu posso mapear um grupo de funcionários, fazendo a sinastria daquele grupo. A gente pode fazer análise do bebê, a gente pode fazer sinastria de casais, nós podemos fazer um estudo temporal, porque feito um mapa numerológico, né? A gente, num mapa, estuda algumas questões. O que acontece? Eu estudo lá toda uma manifestação, a minha manifestação de personalidade através dos números, como eu manifesto a minha personalidade através dos números, como eu manifesto a minha saúde, como eu manifesto a minha vocação. E tem uma outra vertente que fala, né, da lição de vida, da sua missão. E uma outra ponta, que é o que nós vamos tratar hoje, que fala da questão temporal, porque de tempos em tempos
a nossa necessidade, ela vai se modificando. O que a vida nos pede é totalmente diferente e intuitivamente a gente vai seguindo, sabe? Esse impulso da natureza. A gente vai percebendo que as coisas estão diferentes, mas a gente não sabe exatamente identificar por quê, como, quando e onde, né? Então, o que acontece? Na live lá, se vocês maratonarem lá o feed, tem uma live onde eu falo das questões que são fixas dentro do mapa, que é a sua lição de vida, a sua missão de vida, a sua o seu destino, o seu número-chave, né? A chave são as portas, as ferramentas que você tem para abrir as portas da sua vida. Então, se você quiser, vai lá, faz um passeio lá no feed que você vai encontrar essa live, tá bom? Hoje a gente vai falar das questões de tempo. Por quê? Boa noite, Vilma, boa noite, Rose, boa noite, meus amores. Kelly, Benê, todos vocês aí, gente linda entrando, sejam todos bem-vindos. Vocês moram no meu coração, viu? Beijo, amo vocês. Então, vamos lá. O que acontece? Com a sua data de nascimento e com o seu nome de registro, nós conseguimos fazer todo este mapeamento. Por quê? Pitágoras, ele descobriu que os números, eles não são simples algarismos, eles revelam qualidades. E, de acordo com o dia que você nasceu, aqueles números representam muito. Eles vão nortear a sua lição de vida, a sua data de nascimento, e ela vai nortear os ciclos da sua vida, os seus pináculos e os seus desafios. Então, gente, ó, eu vou dar uma super aula hoje. Quem quiser, pega a caneta, tá bom? Porque daqui a pouco eu vou explicar como que faz todos esses cálculos, para que vocês possam fazer. Depois eu vou falar das qualidades dos números, tá bom? Então, vai pegando papel e caneta aí, vai se preparando, que daqui a pouco eu vou explicar direitinho como você vai fazer o seu cálculo, tá bom? Então, o que acontece? Nós nascemos aqui e nós passamos por 3 grandes ciclos de vida. Então, o primeiro ciclo, ele vai dos 0 aos 27 anos. O segundo ciclo, ele vai dos 28 aos 53. E o terceiro ciclo de vida, ele vai dos 54 enquanto você viver, ok? Então, o que representa o primeiro ciclo? Representa o meu aprendizado, tudo que eu tenho que aprender. O meu segundo ciclo, dos 28 aos 54, ele diz que eu estou colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi no meu primeiro ciclo. Então, ali nos 26, 27 anos, a gente costuma ter aquela crise, né? Meu Deus, quem eu sou, para onde eu vou? E, normalmente, isso acontece por conta dessa mudança de influência dos números na sua vida. Quando a gente chega no 55, a gente tem uma nova virada, né? 54, os números, gente, a idade, assim, não é fixo. Cheguei no 54, eu vou sentir. Não, a coisa ela vai mesclando, assim, entre os 53, 54, 55, 56, a gente já começa, né, a se sentir diferente, a sentir as mudanças. Então, essa influência, ela vai migrando, né, de uma idade ali para outra. Então, aos 55, é um período de recompensa, sabe? É como se eu fosse viver o retorno de tudo aquilo que eu aprendi, que eu empreguei e que agora eu tenho que ver como retorno na minha vida, tá? Não significa que a gente não vai aprender sempre, com certeza. Né? Mas esse é o movimento, esse é o movimento cíclico da vida, ok? Bom, então essas são 3 grandes influências que estão relacionadas ao nosso tempo de vida, ok? Dentro disso também, o que nós temos? Dentro dos 3 grandes ciclos, nós temos o que chamamos de pináculos. O pináculo, ele é
um período de realizações. O pináculo é o que a vida está pedindo para você produzir. É o que ela está pedindo para você fazer. Se você não faz, você sofre. Então, a gente tem 4 grandes pináculos ao longo da vida, tá? E eu vou ensinar a calcular. Porque o pináculo, o ciclo, ele é muito certo para todos. Dos 0 aos 27, dos 28 aos 54, dos 55 em diante. O pináculo não, ele é individual, porque vai depender da sua lição de vida, tá? Então, ele vai ser diferente para um e para outro, tá bom? Esse período, eu já ensino a calcular. Mas, em resumo, esses 4 pináculos são 4 períodos da nossa vida que vai mudando, né, a necessidade ali de aprendizado. Dentro desses 4 pináculos, eu tenho 4 desafios. Então, eu tenho um movimento de realização e eu tenho um movimento que me desafia ali. Eu tenho algo que eu preciso fazer para superar o meu obstáculo. Então, é muito inteligente. Por que as pessoas gostam da numerologia? Porque ela toca o coração. Quando você escuta alguém falar, né, a despeito das qualidades numéricas, você se identifica ali. Não tem como negar uma coisa que você está sentindo. A numerologia, ela só coloca em palavras aquilo que você não consegue expressar, porque você está vivenciando o processo. Então, as palavras, né, os significados que os números trazem, te ajuda a identificar esse período. Porque às vezes a gente fica batendo cabeça, sabe, na vida. Eu fico achando que a minha vida não tá boa, que tá difícil. E não tem nada a ver. É simplesmente uma mudança ali que ocorreu para que você pudesse aprender coisas diferentes. Então, daqui a pouco a gente vai aprender a calcular. Então, quem está chegando agora, de novo, vai lá, pega a caneta, pega papel, que eu vou ensinar a fazer, tá bom? Então, vocês vão fazer ali o cálculo de vocês. Então, cada número, ele vai representando uma coisa diferente. Por exemplo, ó, eu estou num período de 9 anos, meu pináculo de 9 anos, onde eu estou numa energia 4. O que representa a energia 4, né? O que representa o número 4? O número 4, ele representa a forma. Então, ele diz muito respeito ao mundo material, ao mundo das formas. Ele quer dizer, assim, que é um período de muito trabalho físico. Então, o que acontece? Antes desses 4 anos, a minha vida era, assim, era mais tranquila, eu diria, né? Com a virada desses 4 anos, mesmo que eu não tivesse a menor ciência disso, isso ia estar acontecendo na minha vida. Então, quando eu virei para este pináculo 4, eu percebi que eu fui trabalhar numa empresa porque eu tô há 6 anos nesse caminho, tá? Então, eu tô no 7º ano desse pináculo 4, ok? São 9 anos, eu tô no 7º ano desse pináculo. Então, ele meio que coincide ali, né? No último ano que eu atuei dentro de uma organização. E quando eu fui para essa organização, que eu fiquei muito pouco tempo, eu me assustei, porque, assim, eu já trabalhava bastante, mas foi uma descarga de trabalho que eu falei, não, gente, isso é desumano, né? E aí, logo na sequência, né, eu comecei a atuar aqui com vocês, né? Eu comecei a empreender e o trabalho, meus amores, só aumentou, né? Porque Gigi aqui não tem hora para nada, né? E às vezes 11 horas da noite eu tô conversando com o meu cliente, né? Você fala, como assim, Gigi? Você não estabelece horário? Não, meu amor, eu não estabeleço. Sabe por quê? Se eu posso bater um papo com o meu cliente, se eu posso dar uma palavra de consolo para ele, por que eu não vou dar? Quantas coisas podem acontecer com 3 palavrinhas que eu posso oferecer para o meu cliente, né? Eu posso dizer, olha, te sugiro assim, 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 faça isso, isso e aquilo. Amanhã a gente conversa melhor, mas eu dou um retorno, a gente vai conversar, né? Porque eu acho isso humano, eu acho isso muito importante. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Os números provam tudo no campo da ciência, assim como tudo na nossa vida. Perfeito, é científico mesmo, né? Se a gente for estudar lá mais a fundo,
tem toda uma questão científica dos números, né? Inclusive, eu sempre sugiro, quando o cliente ele pede o mapa, eu sugiro que ele assista lá, que tem uma matéria do R7, muito antiga, que ele fala do código de Fibonacci, que as pessoas pesquisam, né, o código de Fibonacci, que tudo o que é criado no universo tem uma sequência, né? Por exemplo, né, tem esse movimento, a gente não tem esse movimento aqui da nossa orelha, né? Então, isso é numérico, ele faz uma conta lá, né? Eu não sei explicar ao certo aqui, mas ele vai fazer lá no vídeo. Depois eu posso até, quando eu for publicar a live, eu vou ver se eu encontro. E aí eu coloco o link aí para vocês poderem ver esse vídeo. Então, ele mostra lá, né, que tudo tem esse movimento aqui, aspiral, tudo que é criado na natureza, assim como a nossa orelhinha, tá vendo? Que ela tem esse movimento, e isso é feito através de um cálculo matemático, né? Então, os números, eles são parte fundamental da criação do universo, tá bom? Então, voltando, a gente nasce num determinado dia que vai influenciar totalmente as nossas experiências na vida. Então, como eu estava dizendo, eu trabalho demais, mas eu sei que isso é uma necessidade e que isso não vai mudar enquanto eu não terminar esses 9 anos. Depois vem um período mais tranquilo. Depois eu venho num período 8, que é um período de colheita. Eu venho colher depois, para mim, ok? Então, o que acontece? Então, eu tenho um período de muito, muito, muito trabalho. Se eu ficar brigando com isso, eu vou sofrer. Então, eu simplesmente aceito. É para trabalhar? Vamos trabalhar, né? Então, eu vou procurar trabalhar uma coisa que me dê prazer, para eu não sentir o peso disso. E é o que acontece, ok? E aí, eu tenho, então, o pináculo 4, que é um período de realização. A vida tá pedindo, vai pra vida, vai trabalhar, vai se movimentar, né? Vai concretizar os seus sonhos, os sonhos dos outros, ok? Mas também o 4, ele é um período assim onde as coisas elas acontecem, a gente tem a sensação que elas acontecem mais lentamente. Porque como é o número das formas, é o número da matéria, aqui na matéria a nossa frequência é mais lenta. As coisas acontecem mais lentamente mesmo. Então não é só uma sensação. A gente tem que trabalhar mais. E às vezes o retorno não vem na rapidez que nós almejamos, mas ele vem, porque é um período muito concreto, é um período de estruturação de alicerces, tá? E o 2, que é o meu desafio. Então eu tenho um pináculo 4 com desafio 2. O que é o desafio 2? Significa que eu preciso aprender a ser mediadora. Olha, gente, isso não tem tudo a ver com o que eu faço, né? O 2, ele fica por trás, sabe? A esposa que faz tudo pro marido e o marido salta na vida, né? Hoje isso não é tão comum, mas existem casos, né? Ou vice-versa, onde o outro tá por trás. Ou a secretária, que trabalha lá, o chefe, ele se dá super bem, mas tá ela ali por trás, alicerçando ele, fazendo tudo por ele. Esse é o 2, né? É o número onde eu sou muito importante, eu sou peça fundamental naquele processo, mas eu fico ali, né? Escondidinha, eu não tenho os créditos disso, não a olhos nus. E é exatamente, né? Esse processo de mentoria que eu faço com vocês saltam e eu tô ali por trás, auxiliando. Mas quem brilha? É vocês. Aos olhos nus. Claro que eu brilho também, porque é uma troca, certo? Mas, enfim, essa é a ideia do 2, é você aprender a ser diplomático, a você aprender a ser o elo de ligação, ok? Entre um e outro, sem dúvida, né, Benê? É isso mesmo. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que isso funciona. Então, são números ali que, de uma certa forma, se ajudam, né? Porque tem números que são muito conflitantes. Vamos supor que você tenha um pináculo 4 com um desafio 5. É muito doído isso, porque o 4, ele diz que você tem que ser muito conservador. E o desafio 5 diz que você tem que soltar. Diz que você tem que ser mais flexível,
que você tem que se jogar na vida. Então, como é que você trabalha, né, com essas diferenças tão grandes? Então, é importante a gente entender, né, como esses números se relacionam na nossa vida, para a gente compreender como nós devemos seguir, tá bom? Então, vamos lá. Se todo mundo já tá com canetinha na mão, já tá com papel aí, eu vou começar a explicar, ok? Se ficar alguma coisa perdida, depois vocês voltam. Se quem estiver do outro lado quiser interagir, fiquem à vontade, tá bom? Vocês podem interagir a qualquer momento, tá bom? E aí eu vou respondendo aqui. E quem quiser ficar aí, eu posso até fazer o cálculo para vocês no final, se sobrar um tempinho, tá bom? Aí eu vou precisar do nome completo de registro, tá? Não as meninas que casaram e que levam o nome do esposo, não pode, tem que ser o nome de registro. A data de nascimento tem que estar certinha, não pode ter falhas na data. Ah, minha mãe me registrou tal dia, eu não sei que dia exatamente que eu nasci. Aí não dá certo, tá bom? Então tem que ter a data de nascimento fidedigna e o nome de registro, o primeiro nome que você recebeu, tá bom? Então vamos lá, fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada. Então como é que são os ciclos? O seu primeiro ciclo de vida, ele é representado pelo seu mês de nascimento. Vai anotando aí, tá bom? Então o seu mês representa o seu primeiro ciclo, dos 0 aos 27 anos. Essas energias, elas vão se misturando dentro do mapa, tá? O seu segundo ciclo, ele representa o seu dia de nascimento, tá bom? Então, por exemplo, eu nasci no dia 12. Eu nasci no mês 12. Então, eu sempre tenho, lembrando, eu sempre tenho que reduzir o número a 1. Então, como eu nasci no mês 12, eu vou somar 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Então, o primeiro ciclo de vida é 3. O segundo é 7. O meu, porque eu nasci no dia 7. Então, ele já é um número único. Se você nasceu no dia 17, você vai somar 1 mais 7. Então, o seu ciclo é 8. Se você nasceu no dia 19, 9 mais 1 dá 10. Então, 1 mais 0, 1. Eu sempre vou reduzir a um dígito, tá certo? O terceiro ciclo de vida é o seu ano de nascimento. Então, como é que eu faço? Por exemplo, eu nasci em 1976. Então, eu vou somar 1 mais 9 dá 10, mais 7 dá 17, mais 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 2 mais 3 é igual a 5. Então, o meu ano de nascimento representa 5. É o meu terceiro ciclo de vida. Tá bom? Anotaram aí? Beleza. Então, vai anotando aí bonitinho. Daqui a pouco eu falo das características dos números. Bom, misturando-se a isso, super aula para vocês, hein? Super aula. Não esqueçam, ou melhor, lembrem-se de dar minha curtidinha aí a hora que eu publicar essa live. Por favor, eu quero o like de vocês. É muito importante para essa live ser distribuída para o maior número de pessoas, tá bom? Vamos plantar a sementinha do bem aí e vamos exercer esse carinho aqui a quem vos fala. Vamos botar o like lá. Então, vamos continuar na nossa super aula, tá bom? Bem, agora a gente tem algumas questões aqui. É complexo, né? Mas não faz mal, depois você volta lá na live se você perdeu alguma coisa. Nós temos aí os 4 pináculos. Só que os 4 pináculos é diferente. O ciclo, então, primeiro dos 0 aos 27, segundo dos 28 aos 53, terceiro dos 54 em diante, certo? O pináculo é diferente para cada um. Por quê? Primeiro eu preciso descobrir a minha lição de vida, tá bom? A lição de vida você vai calcular através da sua data de nascimento. Então, por exemplo, eu nasci 7/12 de 76. Então, eu vou somar 7 mais 1 mais 2, que dá 10. 1976 dá 5. Então, seria 15. 5 mais 1, 6. Então, a minha lição é 6. Qual é a sua? Você precisa identificar ela primeiro, tá bom? Lembrando que se você chegar a um número 11, número 11 é o número mestre, você não reduz o número 11, tá bom? 11 é 11 mesmo, tá? Já falo dele.
Muito bem. Então, descoberto a sua lição de vida, você vai pegar o número 36. E você vai subtrair o número 36 do dígito da sua data de nascimento. Então, no meu caso, eu vou pegar o número 36, é um número fixo, tá bom? Eu vou pegar o número 36 e vou subtrair do número 6. Então, 36 menos 6, eu tenho 30. Então, o meu primeiro pináculo é do 0 aos 30 anos. Tá bom? Esse é o meu primeiro pináculo. O meu segundo pináculo, eu vou adicionar 9. Se alguém ficar com dúvida, chama aí. O meu segundo pináculo, eu vou adicionar 9 anos. Então, é dos 31 aos 39. Ok? O meu terceiro pináculo, eu vou acrescentar mais 9 anos. Então, é dos 40 aos 49. Lembra que eu falei que eu estou no 7º ano do meu pináculo? Começou aos 40, eu tô com 46, né? Só que eu faço em dezembro, então eu tô no 7º ano desse pináculo, tá bom? Então, esse é o terceiro. O quarto pináculo é o que vem na sequência. Então, se o meu terceiro é dos 40 aos 49, o meu quarto é dos 50 em diante. Tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Bom, então vocês já têm qual é o período do primeiro, segundo, terceiro, quarto pináculo. Ok? Muito bem. Agora, como é que eu calculo? Quais são os números desses pináculos? Vamos lá. Caneta e papel na mão, senão vocês não vão lembrar depois. É número que não acaba mais, né? Um mapa, ele tem, quando eu faço um estudo numerológico, ele tem 60 páginas de cálculos que eu vou traduzindo os cálculos em palavras, né? Explicando o que todos aqueles cálculos significam. Então, o cálculo nem vai para você, vai o que tudo aquilo significa, que é o que mais importa. Mas aqui eu tô querendo oferecer uma oportunidade, né, para que vocês possam aí buscar um pouco de conhecimento e começar a se encantar, né, com esse universo. Se você quiser um mapa, você me chama aqui, tá bom? Manda um WhatsApp, me chama aqui no direct e a gente vai conversar a respeito do seu mapa pessoal ou qualquer outro estudo, né? A gente consegue fazer estudo empresarial, né, com o mapa numerológico, mas por hoje vamos ficar por aqui, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente calcula? Ó, colinha aqui. O seu primeiro pináculo, você vai somar o seu mês e o seu dia de nascimento. Lembrando que eu sempre tenho que reduzir. Nasceu no mês 11, 1 mais 1, dá 2. Tá bom? Ou você soma no fim. Você pode somar. Nasci no dia 2 do 11. Então, você vai somar 11 mais 2. De qualquer forma, vai dar... Quando você reduzir no fim, vai dar a mesma coisa. Tá bom? Você pode reduzir antes ou você pode reduzir depois. Importante que você chegue a um único dígito, com exceção do 11. Tá? Então, você vai somar o seu primeiro pináculo, que é o período de realização, é mês mais dia. O segundo pináculo é dia mais ano. O terceiro pináculo é a soma do primeiro e do segundo. O terceiro pináculo é o mês mais o ano de nascimento. Tá bom? Então, vocês vão ter lá tudo que a vida está pedindo de vocês. Ok? Muito bem. Aí eu tenho os desafios, que eles andam juntos. Como é que é o desafio? A gente vai subtrair. Então, o primeiro desafio, eu vou subtrair o mês do dia. O segundo desafio, eu vou subtrair o dia do ano. O terceiro desafio, vou subtrair o primeiro desafio do segundo. E o quarto, eu vou subtrair o mês do ano de nascimento. Anotaram? Falei muito rápido? Deu tempo? Sou prova viva disso, Benê? É isso mesmo, né? Os números nos representam. E o 4 te representa muito, né? Tá cheio de aluninho aqui, né? E a gente conhece os aluninhos, né? Pois é, o 4 é uma força de trabalho muito intensa, né? Eu sei disso. Tô vivendo isso. Muito bem.
Tá, aí tem uma outra questão temporal aí nos mapas. Nós temos os anos pessoais, a gente tem o ano pessoal, o mês pessoal. Eu não vou me aprofundar porque é muita coisa, tá? Mas dá para saber aí, mais ou menos. Dá para falar rapidinho. Dá para falar dos epiciclos, porque a gente passa por 9 epiciclos. De 9 em 9 anos a gente vai mudando de experiência de vida. Então, como é que eu sei que ano pessoal eu estou? Você vai somar o dia, anota aí, o dia de nascimento, o mês de nascimento e o ano que você fez aniversário. E aí você tem o seu ano pessoal, que vai de 1 a 9. Então, o que significa esses anos pessoais? O primeiro ano é o ano onde tudo nasce. Nascem novas ideias, novos projetos, novas experiências. Então, ela é muito individualizada. Para mim, pode ser numa questão do meu casamento, para o outro pode ser uma questão do trabalho, o outro pode ser uma questão com os filhos, tá? Então, ela é muito pessoal. Mas você consegue identificar se você prestar atenção, tá? Então, é o ano onde tudo começa. Eu vou plantar uma semente. O ano 2 é um ano muito pacato, porque eu tô regando a sementinha ainda, sabe? Eu tenho que ter mais paciência, mais parcimônia, começar a fazer parcerias, sabe? Para aquela coisa dar frutos. O ano 3 é o ano da criação, é o ano da expansão. É onde tudo começa a se tornar real. O ano 4 é o ano onde eu tenho que criar alicerces para aquilo que começou a florir. O ano do trabalho, eu tenho que trabalhar, pôr em prática tudo aquilo que eu plantei, certo? O ano 5 é o ano da escolha, eu tô no meio do caminho, eu tenho que escolher, continuo aqui ou vou mudar? Faço uma coisa diferente. Então é um ano de muita mudança, de muita flexibilidade, de muito jogo de cintura. O ano 6 é um ano onde eu tô muito voltado para a família, estou muito voltado para o meu corpo, para estética, ok? Ano 7 é um ano de introspecção, um ano de busca de conhecimento. Ano 8, todo mundo fala que é o ano do dinheiro, né? Na verdade, o ano 8 é o ano da colheita. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, se eu não plantei uma sementinha boa, não espere colher nada diferente, né? É o ano do dinheiro? Sim. Se eu fiz as coisas bem feitas, ele virá. Como consequência, tá? As coisas ficam mais fáceis nesse sentido. E o ano 9 é aquele ano de fechar, de concluir aquele aprendizado. Se eu não consigo concluir adequadamente, eu vou carregar para os próximos 9 mesma questão. Então é importante a gente parar no ano 9, de rever, de entender por que eu passei por tudo aquilo, sabe? É o ano que a gente tira a sujeira debaixo do tapete e olha para frente, deixando para trás tudo que passou, certo? De que, né, houveram aprendizados, houveram crescimentos. Então, em geral, ano 9, nada novo persiste por muito tempo, porque não é ano de começar, é ano de concluir, tá bom? Então, em linhas gerais, aqui um pouquinho de cada ano pessoal. Então, percebam que tudo isso se mistura dentro de um mapa, né? Como eu falei para vocês, eu estou, olha só que interessante, no pináculo 4 de muito trabalho. Eu estou num desafio 2, onde eu tenho que aprender, né, a estar ali auxiliando, sendo parceira, diplomática, e eu estou no ano 7, que é ano de busca, ano de introspecção, ano de autoconhecimento. Como que tudo isso se mistura, né? Então, eu não posso esquecer que eu tenho que auxiliar o outro, eu não posso entrar em introspecção profunda, eu tenho que estar atenta, eu tenho que buscar conhecimento, mas eu estar com o outro é muito importante por conta do meu desafio, é o que eu vim aprender. Se eu não fizer isso, não vai dar certo. Então, eu preciso analisar esses números em conjunto para ver como é que eles estão mexendo comigo, certo? Estou no ano 5, que legal, várias escolhas, exatamente. Né? Então, ano 5 para uma pessoa 4, né? Por exemplo, eu tenho um aluninho aqui que tem muito 4 no mapa e está entrando num pináculo de 9 anos 5. Né? Então, o 5, o que ele significa? Querendo ou não, já estou falando dos aspectos dos números, né? O pináculo 5, ele indica que é um período de muitas mudanças, né? Que é um período instável,
porque a gente precisa se mexer. É um período onde eu sou mais superficial, eu não me aprofundo em nada. O 7 é um ano de aprofundamento, o 5 não. O 5 é onde eu busco uma série de conhecimentos superficiais, eu não me aprofundo em nada. Eu não vou me especializar em nada, eu só vou conhecer. E nessa se inclui viagens, novas culturas, né, novas pessoas. É um número onde a gente está, onde a gente tem muito contato com pessoas. Não adianta querer se esconder no número 5, porque não vai rolar, tá bom? Mas são contatos superficiais, não me aprofundo em nada, entende? O 5 é o número dos sentidos, né? Então, o que acontece com o 5? Eu tenho muitos desejos físicos, né? Se eu tenho vício de bebida, aquele vício ele vai se exaltar, né? Se eu tenho um vício de comer, aquele vício ele tende a se exaltar, né? Por conta dessa necessidade, né? De estar mais próximo ali, né? Dos prazeres sensoriais. E, Gi, como é que eu faço? Só ficar atento. Tendo conhecimento que existe esse movimento, essa tendência, você vai estar mais atento. Isso é ótimo, né? Porque se eu estou mais atento, eu tenho como controlar tudo isso. Por isso é importante, né? Conhecer. E normalmente o que acontece? Como é um período de muito movimento, né? Isso pode, dependendo da conjectura do seu mapa, pode te causar uma série de ansiedades, né? Pode te trazer medos. E aí vai fazer com que você descarregue nos vícios, né? Então, você vê como tudo está interligado, mas aí a gente precisa avaliar mapa a mapa. Mas os números, percebam que eles estão influenciando a sua vida como um todo, ok? Então vamos falar um pouquinho da questão das crianças, né? Até a colinha aqui, né? Porque o que acontece? Você tem lá o primeiro ciclo de vida. Então, por exemplo, né? As crianças que nascem no primeiro ciclo, elas tendem a ser mais independentes, né? Elas são crianças que vão tentar fazer tudo sozinhas, por exemplo. Quem nasceu em janeiro, né? Que é o primeiro ciclo, do 0 aos 27. As crianças que nasceram em fevereiro, elas têm a tendência de ter uma ligação muito forte com a mãe, por alguma razão, né? As crianças de fevereiro. Essa ligação, ela pode ser saudável ou não, né? Então, existe aí muito essa tendência, tá bom? A figura feminina, ela é muito importante para as pessoas que têm o ciclo 2 como o primeiro ciclo de vida, em especial as crianças, né? Bom, criança aí que nasceu no ciclo 3, elas são muito brincalhonas, divertidas, fazem amizade fácil. A criança que nasceu aí no ciclo 4, ou seja, no mês de abril, né? É um período muito difícil para ela, porque o 4 é um número, como eu disse, né? É o número da matéria, então onde as coisas acontecem com mais lentidão, então ela sente essa amorosidade, né? Ela sente esse fluxo do universo, e isso para uma criança pode ser muito difícil, né? Porque a criança é leve, é solta, e as influências que vêm do universo são influências, assim, de restrição, de uma certa restrição, por conta da demora, né? Que os processos tendem a ocorrer na vida. Uma criança 5, é uma criança inquieta. Porque o que acontece, meus amores? Todos os números, eles têm uma carga positiva e uma negativa. Eles têm tendências positivas e tendências negativas. Então, quando eu tomo conhecimento, eu posso abraçar as tendências positivas. Quando eu não tenho, o que acontece? Eu vou para a vertente negativa e isso acaba, né, atrapalhando. Então, essa é a importância do autoconhecimento. Então, como 5 é um número de muito movimento, aliás, né, você que colocou aí que está no ano pessoal 5, pode vir essa inquietude, né? Porque o 5 detesta a rotina. Olha o conflito, gente, quando tem um 4 com 5. O 4 adora a rotina e o 5 não. Então vem a vida, é uma pessoa que tem um monte de 4 ali nos seus aspectos pessoais. Aí vem um pináculo 5 para tirar a pessoa da cadeira, literalmente, né? Então, o que acontece? O pináculo vai falar assim,
Sacode a poeira e nada de rotina, esquece tudo isso. Se mexe. Alguém já se identificou aí, né? Se mexe, vai para a vida. E isso vai gerar um desconforto enorme e a pessoa vai ter que aprender a lidar com isso, porque não tem jeito. Ou vai ou vai. Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então, quando a gente toma conhecimento, é mais fácil, eu aceito, tá tudo certo. Tá bom? Então, é importante a gente se conhecer. Olha como os números trazem conhecimento, né? Então, essa criança detesta a rotina, a criança que nasceu no mês 5, né? O mês de maio. A criança do mês 6, ela tende a ter um olhar muito para a família, né? Ela é aquela criança cuidadora, que se preocupa, que gosta de estar muito perto, né? Das pessoas da família. A criança número 7 pode ser uma criança muito tímida, né? Muito voltada para dentro de si, com dificuldade de expressar os seus sentimentos. Eu tô falando do primeiro ciclo de vida, tá? Mas ele também representa os outros, porque número é número, né? O número tem a sua qualidade e a sua dificuldade, tá bom? Uma criança que nasceu no mês 8, o que acontece, né? É uma criança que tem uma tendência material muito forte, sabe? Aquela criança que quer tudo que vê, que ela vem com esse período de vida dela, tem uma questão do dinheiro muito desafiante, né? Então, ela tem aquela necessidade de ter tudo, sabe? De soberba, eu diria. E aí tem que ter o pai ali, a mãe, para ir educando, né? Essa criança aí, nessa questão da posse, né? Da posse material, que vem muito forte, tá bom? A criança que vem no mês 9, ela tende a não se sentir amada. E é uma criança, assim, muito amorosa, é uma criança que tem muito desejo de ajudar o outro, né? Porque o 9 é um número de muito altruísmo, tá bom? A criança que nasceu no mês 10, 1 mais 0 é 1. Então, são as mesmas qualidades do 1. São crianças muito independentes, né? Querem fazer tudo sozinhas. A criança que nasceu no mês 11, 11 é um número mestre. Então, assim, é muito difícil, né? Para uma criança que nasce no mês 11, o seu primeiro ciclo, porque o número 11 é um número de muita inspiração, sabe? É como se aquela criança, ela tivesse as suas anteninhas, assim, muito ligadas, né? E ela percebe o mundo e ela tem uma instabilidade emocional muito grande, né? Então, a gente consegue conhecer as nossas crianças por aí. E vocês, adultos, se olharem para trás, vocês vão conseguir identificar um pouquinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar das qualidades de novo. Vou voltar e vou falar das qualidades e das dificuldades de cada número. Por quê? Quando ele se apresenta como pináculo, ele vem como realização, ele vem como força. Eu tenho que olhar para as qualidades dele. Quando ele vem como desafio, se você já fez seu cálculo aí, quando ele vem como desafio, aí a tendência é que eu tenha que trabalhar as dificuldades, né, daquela vibração, daquele número, tá bom? Lembrando que se tiver alguém aí que quiser que eu faça o cálculo aqui, eu vou fazer no finalzinho. Só diga um oi aí, eu quero, tá bom? Que dá para fazer aqui rapidinho para vocês aí esse cálculo, tá bom? Então vamos lá. Número 1 é um número de muita independência, de muita ousadia, de muita criatividade. É o número dos pioneiros, sabe? Quando a gente tem vontade de seguir, de ir à frente, de fazer acontecer, de tomar as rédeas da nossa vida. Então, quando a gente está numa influência dessa, é essa necessidade que a gente tem. Por outro lado, se vem o 1 como desafio, eu tenho muita necessidade de ser reconhecido. Eu tenho dificuldade de expressar a minha individualidade, né? Eu tenho uma certa dependência dos outros. Então, é uma coisa que precisa aí ser observada. Tem muito... nas dificuldades do 1, tem muita arrogância, né? Muita dificuldade de... porque o número 1, quando ele vem como desafio, é o sabichão. Eu sei tudo, né? Então, eu não deixo entrar nada aqui, só eu sei. Então, tem muita arrogância, né? Tem muita teimosia, tem muita necessidade de centralizar. Então,
Isso precisa ser observado, tá? Tanto se eu estiver num ano pessoal 1, quanto se eu estiver num pináculo ou num ciclo. São influências do número 1 que eu tenho que observar. Aí, se vem como desafio, eu tenho a tendência de querer me isolar. E eu não posso, né? Tem que pensar também que nós somos parte de um grupo, né? E também depende. Pode vir como uma dificuldade de expressar a sua opinião, de expressar os seus desejos, de colocar o que você precisa colocar em prática, né? De tomar as rédeas da sua vida. Então, fica atento aí, vai vendo se faz algum sentido para vocês aí. Bom, nós temos então o 2, né? O que é o 2? Então, quando ele vem como pináculo, como eu disse para vocês, é a vida pedindo assim para vocês serem mediadores, para vocês serem aquela pessoa que une, que desata nós, que resolve desavenças, porque o 2 é o número, né, da parceria. É um momento muito propício para parcerias, inclusive, né? Quando eu tô num pináculo 1, eu tenho que desenvolver a minha individualidade mesmo, né? Agora, no 2, as parcerias elas estão muito beneficiadas, né? O 2, ele gosta muito da música, né? Tem essa leveza, tem esse encantamento, né? Pela música, pela poesia que as músicas nos trazem, né? É um número muito poético, vamos dizer assim. E quando vem como desafio, eu tendo a ter as minhas emoções muito afloradas. Então, quando vem um 2 com desafio, eu preciso prestar atenção nas minhas emoções, porque eu tenho altos e baixos emocionais. Eu fico muito sensível, né? Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Estou dando uma abordagem bem geral aqui. Se você quiser mais detalhes, vai lá, pede o seu mapinha e vamos fazer todo o seu estudo com muito carinho. Você recebe um material digital, tá bom? Para você estudar. Se você quiser que eu imprima, eu posso imprimir. Tem o custo da impressão, o custo da postagem. Mas, em geral, né, a gente faz o arquivo digital e depois você também tem direito a uma entrevista para a gente tirar todas as dúvidas que você tem acerca do seu mapa, tá bom? Bom, aí a gente vai para o número 3. Então, o número 3, o que ele representa? É o número da expansão, é onde tudo cresce. É o número onde nós estamos mais comunicativos, mais sociáveis, mais amigáveis, onde a gente quer ir para a vida mesmo, né? Onde a gente tem necessidade de ser o centro das atenções, né? Isso precisa tomar cuidado, porque o 3 é o número da criança. Eu tô muito leve, a vida ficou mais tranquila, ficou tudo muito mais gostoso, e aí eu tenho a tendência de ficar muito desatento, né? E a gente não pode vigiar e orar, e lembram-se? Então, a gente tem que estar vigiando o tempo todo. E quando a gente está no número 3, eu tenho que tomar esse cuidado, porque a vida ficou mais fácil, então a minha tendência é soltar. E nós nunca podemos soltar. A gente tem que estar sempre ali, né? Consciente dos nossos atos, ok? Qual que é a dificuldade do 3, né? O 3 é isso, ele quer tapinha na bunda, né? Ele quer reconhecimento, ele quer ser o bolo da festa. E às vezes tem uma tagarelice daquelas, né? Fala o que não tem para falar, o que não pode falar, fala demais, né? Então, precisa tomar muito cuidado aí com a comunicação. E quando vem como desafio também, eu não quero ter contato com o outro, né? Porque como é o número da expansão, o número da comunicação, o que eu faço se é desafio? Eu vou exatamente no movimento contrário, eu me fecho. E eu preciso aprender, né, a ser mais leve, a ser mais solto, a ser mais comunicativo. É exatamente o oposto, tá bom? Número 4. Então, como eu já disse, né, é o número do trabalho, é o número das pessoas muito leais. Então, assim, a vida tá pedindo que você seja aquele funcionário leal, aquele funcionário que vai entregar tudo. E ou você faz isso, né, com muito afinco, ou você sofre. Então, é o número das pessoas muito conservadoras, né? É um tempo de muito conservadorismo, é um tempo onde eu não devo investir,
em coisas muito grandes, mas se eu o fizer, aquilo será muito sólido. Então não é um tempo de mexer com as finanças, mas se acontecer, é para que seja duradouro, porque é um número de alicerce. É o número, a gente fala que é o número do construtor. Construtor que vai ali tijolinho a tijolinho, montando a sua construção. Então, para construir uma casa, a gente não consegue fazer da noite para o dia, o cimento precisa secar. E assim é o que acontece, é o movimento do 4, é ali, passo a passo, né? Passo a passo, com muita consistência, com muita paciência, com muita perseverança. O lado desafiador do 4 é quando eu me sinto limitado por conta disso, por conta dessa morosidade que eu percebo. Então, essa morosidade me traz, né, essa sensação de que tá tudo parado, eu posso me sentir angustiado, eu posso me sentir preso, eu posso sentir que tanto trabalho é um peso. É o aspecto negativo. Outro aspecto negativo, assim, é que eu trabalho e eu não consigo olhar para o lado e perceber que tem pessoas que me amam. Então, o 4 ele tem dificuldade de se sentir amado, mas não é porque ele não é amado, né? Isso acontece se eu estou num período desse. É porque ele não tem tempo de olhar. Porque tem muita coisa para fazer, está muito concentrado ali nessas questões, ele não consegue perceber esse amor que está ali, né? Então, é só uma questão de percepção. E o 4 é aquele período onde a gente empaca, né? Que eu tenho medo, eu fico segurando e a gente tem que aprender a soltar, né? Então, se veio para você como desafio, porque você precisa aprender a soltar. Olha aí, Gislene, estou no desafio 4. Tem que aprender. Ah, não, perdão, meu desafio é 2. É pináculo 4. Mas se você vem como desafio, você tem que aprender a soltar, né? Se não é como desafio, não é isso. Entenderam? Mais ou menos? Como é que é? Número 5, o número da flexibilidade, o número da liberdade, o número do conhecimento, né? Assim, onde eu busco vários conhecimentos, não é aprofundamento, né? Eu quero conhecer de tudo um pouco. Eu vou buscar, né, salpicar aqui e ali. O 4 também, ele tem uma questão de instabilidade, né? Porque sabe quando eu pulo de galho em galho e eu nunca tô feliz com nada? Então, o desafio 5 significa que você tem que aprender a entrar num emprego e ficar naquele emprego, pegar um livro para ler e terminar de ler o livro, ó. Quem tá com o desafio 5 aí, ou quem tá no ano pessoal 5, também tem que prestar atenção nisso, né? Porque a gente vai variando do lado positivo ao lado negativo. Então, eu tenho que terminar tudo que eu começo quando eu tô no ano 5. Eu tenho que prestar atenção nisso, tá bom? Porque se vem como desafio, a tendência é que eu fique voando, tá bom? O 3, voltando um pouco, é um número de muita dispersão, né? Eu me disperso facilmente por conta de muitos interesses. O 5 também tem um pouco, né, dessa questão aí, como eu quero buscar infinitas coisas e eu sou muito superficial, eu tenho a tendência, né, de não focar muito nas coisas e não e me sentir incompleto, vamos dizer assim, porque eu pulo aqui, pulo ali, pulo aqui, pulo ali e não consigo ficar satisfeito com nada, né? Então 5 é um número onde eu tô muito não gosto das rotinas, não gosto das coisas repetitivas, então a gente precisa prestar atenção nisso. Número 6 é quando eu me volto para a família, né? O número da responsabilidade, é o número da harmonia, é o número do corpo, quando eu quero olhar para o meu corpo, por exemplo. O desafio do 6 significa que eu sou muito teimoso, né? Porque assim, eu quero estar com a razão, porque eu sou certo e tá tudo bem assim. E eu vou carregar todo mundo nas costas porque eu sou certo. E aí depois chora, porque ai meu Deus, é muito peso, muita coisa, eu não aguento, mas abraçou, né? Então esse é o desafio do 6, perceber que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Que os outros também têm razão nesse sentido, né? Todo mundo pode cooperar, senão eu abraço o mundo e aí eu me torno vítima, né? Então é o número
da vítima. Ai, meu Deus, eu faço tudo, né? Não porque abraçou, porque pegou. Então, o 6 precisa aprender a isso, né? A deixar o outro fazer a sua parte, fazer só o que lhe é solicitado. Então, esse é o movimento, né? Dos ciclos, dos pináculos, dos anos pessoais. A gente também tem o mês pessoal, o dia pessoal, mas a gente fala isso numa outra live, tá bom? Número 7 é o número do aprofundamento, né? É o número da busca do conhecimento, da busca da verdade, é o número da introspecção. Quando a gente está num pináculo, num período desse, a gente tem a tendência de querer se isolar, né? Mas não é se isolar porque a gente não gosta das pessoas, é porque a gente quer buscar conhecimento, né? E às vezes o outro não compreende, então a gente precisa explicar para o outro, né? Que é uma fase da vida que vai passar e que a gente ama e que tá tudo certo, né? Então, o desafio do 7 é isso, é expressar suas emoções, porque o 7, ele não confia em si mesmo, ele não confia nos outros, ele não confia, é o cara desconfiado. É o perfeccionista, né? Então, isso fere, porque nós temos que buscar o equilíbrio em tudo. Então, o 7, né? Ele é muito crítico, então, precisa abaixar a guarda, né? E compreender que a vida pode ser mais leve, né? Número 8, como eu disse, é o número da colheita. Sim, está ligado ao dinheiro, o número das finanças, mas não só isso, né? É quando a gente está chegando no fim ali daquelas experiências e a gente precisa ter o retorno, né? De tudo aquilo que nós plantamos. Mas é um número de muito poder, né? É o número da autoconfiança. Então, quando ele vem como pináculo, ele traz essa autoconfiança, né? Ele traz um olhar, assim, eu diria gerencial. Sabe quando a gente olha, a gente enxerga tudo macro, né? Eu consigo entender como as peças se encaixam, né? Eu tenho essa força de superar os obstáculos, né? Um número de muita força, é um número de organização. O 4 é um número de muita organização, né? O 4, ele traz uma tendência de muita organização. O 8 é essa organização dobrada, vamos dizer assim, né? Então, é o número do infinito, se vocês pararem para prestar atenção, né? É parecido lá com o símbolo do infinito. Então, é como se a gente tivesse essa visão, né? Do todo, essa força. Quando vem como desafio, eu tenho dificuldade de entender as minhas capacidades, as minhas forças, né? Eu não valorizo o meu potencial. Eu não consigo me perceber, né, como essa força. Eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Eu tenho uma necessidade de mostrar para o mundo que eu tenho. E às vezes eu não tenho, né? O 8, ele gosta de coisas boas, de qualidade, né? Então, se você tá num período de vida como esse, você vai sentir, né? Essa frequência toda aí, passeando pela sua vida. Se você tá num período 9, o 9 é um período de amor altruísta, né? Onde eu tenho a necessidade de fazer pelo outro. E não é um outro, são as massas, né? Eu tenho um poder de magnetismo muito intenso. Mas o 9, ele é muito idealista, ele sofre, né? Então tem essa coisa que precisa ser olhada, se vem como desafio. Esse idealismo faz sofrer. Nem tudo é tão perfeito quanto poderia ser. E o 9, né? Ele tem a tendência de fazer tudo pelo outro, não fazer nada por si também, né? Muito semelhante ali ao 6. Só que o 6, ele tá mais voltado para... Ele faz tudo pelo outro, mas ele tá voltado para a família. O 9 não, né? É uma coisa mais ampla. Ele vai para o mundo, vai para a sociedade. Ele quer fazer para a humanidade, né? Ele tem sonhos muito grandes e isso às vezes frustra. Então o 9 tem uma coisa de possessão, tem um certo ciúme, tem esse idealismo que é muito profundo. O número 11 é um número mestre. Então, o que significa o número mestre? Quando eu já passei por todas as experiências que eu poderia ter passado, eu venho com o número 11, porque o 11, ele representa a maestria. Então, eu venho ensinar. Então, ele é um número de muita
inspiração, eu venho para inspirar o outro a ser alguém melhor. Então é um número muito imaginativo, né? E por ser assim muito imaginativo, eu estou com as minhas anteninhas abertas e eu tenho essa percepção muito fácil do que os outros precisam, do que os outros sentem. E às vezes eu sinto dores que não são minhas e eu preciso aprender a equilibrar, né, essa questão muito latente, né, do 11. É o número do servir, né, de ser o exemplo. Na sua menor expressão, ele é um 2. Se eu não consigo expressar ele como 11, eu vou acabar expressando como 2. Ali eu fico de coadjuvante, eu fico ali por trás, né? Só auxiliando, mas fico ali escondidinha. Mas esse não é o propósito do 11. O 11 ele tem que ir para o mundo mesmo, porque ele veio para ensinar, né? É um número de muita inspiração mesmo. Né? Acho que essa é a palavra. Só tem que tomar cuidado, né? Porque as emoções, quando vem como desafio, né? Tem muitas emoções ali que precisam ser cuidadas. Pode acontecer de você ter um número 0, tá? Se acontecer um número 0, ele é um desafio ou um pináculo, tudo ou nada. O que isso significa? Que a influência de todos os números estarão presentes. Ou todos, ou nenhum. Então, eu diria assim que não ter nenhum é a coisa mais rara desse mundo, né? Então, em geral, quem caiu num 0 aí, significa que você tem que trabalhar todas essas influências no seu pináculo, no seu ano pessoal, no seu ciclo de vida, tá bom? Muito bem. Então, fiz um super resumão aqui, né, dos nossos períodos de vida e eu quero saber se tem perguntinhas por aí, porque se não tiver, a gente vai, né, concluir. Se você quiser seu mapinha, se você quiser seu estudo, chama aqui no direct, manda uma mensagem, diga o seu oi aí e vamos conversar, tá certo? Que mais? O que eu poderia dizer? Tá, eu vou fazer o seguinte, ó. Quem tiver no grupo Ciclos de Excelência, vou mandar lá características dos números na próxima semana, tá? Até o final da próxima semana, eu mando lá as características dos números para vocês. Bem resumidinho, mas vou mandar um presentinho lá para vocês. Lembro que o grupo Ideias que Curam é um grupo gratuito. Se você quiser entrar lá, sempre tem uma coisinha nova, um filme que eu sugiro, um livro, uma frequência vibracional, ou uma palavra amiga, ou uma dica. E essa surpresinha aí dos números vou mandar pro meu grupinho lá. E você pode entrar, você só entra lá no link da bio, tá bom? Clica lá em Ideias que Curam e você já vai entrar diretamente no grupo. É gratuito, você é sempre muito bem-vindo. Lá estão os meus alunos, nós formamos uma egrégora linda lá, para nos lembrarmos que precisamos estar conscientes sempre. A gente não pode abrir mão da vigilância nesse processo de crescimento, de transformação pessoal, né? Então, estamos ali num grande abraço. E se você quiser fazer parte desse grande abraço, vem aqui para o nosso grupinho também, tá bom? Link da bio, Ideias que Curam, entra lá, tá bom? E todos vocês serão muito bem-vindos por lá, tá certo? Mais informações, chama por aqui. Não esqueçam de dar o like quando eu postar lá. Façam comentáriozinhos, tudo isso ajuda a multiplicar a live no Instagram. E tem autoencontro na primeira semana de abril. De abril, meu Deus, já vamos entrar em abril. Então tem autoencontro aí na terça e na quinta-feira da segunda semana de abril. Tá? Então, em breve, muito breve, estaremos aqui juntos novamente. Fiquem ligadinhos aí e a gente vai conversando, tá bom? Meus queridos, uma alegria tê-los aqui. Amo muito vocês e a gente se vê em breve. Beijo. Tchau, gente! Tchau, muita luz para vocês. Tchau. Beijo, 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 beijo. Tamo junto, é isso aí.
Tchau!